Olá, muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje é sexta-feira, dia 20 de agosto de 2021 e pontualmente estamos começando, como todas as sextas-feiras, o nosso programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania, a Universidade Estadual de Maringá, ouvindo a população no seu dia a dia. Este é o nosso programa de número 16, é a segunda temporada. O programa faz divulgação de pesquisas, eventos e entrevistas de interesse acadêmico e social sobre aspectos que estão relacionados com o seu dia a dia, com o meu dia a dia, com o nosso dia a dia. O programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania é um projeto de extensão do CSA, que é o Centro de Ciências Sociais Aplicadas aqui da UEM, está registrado e aprovado sob o número 565/2021. O CSA, para que todos saibam, para quem nos vê e para quem nos ouve também, o CSA tem os seus respectivos departamentos. Tem o Departamento de Economia, Departamento de Administração, Departamento de Direito Público, Departamento de Direito Privado e Processual e também o Departamento de Ciências Contábeis. E o CSA oferece graduação e pós-graduação. E a partir do dia 1º tem inscrições abertas para o vestibular. Você pode fazer parte de um destes cursos oferecidos pelo CSA. O programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania vai ao ar às sextas-feiras, ao vivo, 10 horas da manhã. Reapresentação. Não deu para ouvir hoje? Você ouve na segunda-feira, 8 da noite. Nos acompanha também pelo Facebook da rádio, facebook.com/radioemfm. No YouTube, vá lá, inscreva-se, dê o seu joinha, participe com a gente e também nos siga no Instagram, @UEMFM. Eu sou Marcelo Henrique Gaudioli, estou no Estúdio 2, quem nos vê, esse é o Estúdio 2 da UEMFM, no Estúdio 1, Everton Vieira, nas transmissões e logística, a acadêmica de Direito da UEM, a Mislaine Souza, na UEM TV, o Ronaldo Vanzo, a divulgação institucional do André Scarati e da jornalista Camila Cantoia, na secretaria da ASC, a Lúcia Bianchi, e o assessor de comunicação é o Elias Gomes de Paula. No programa de hoje, o nosso assunto, o nosso tema, resiliência em tempos de Covid-19. E o nosso convidado, o professor doutor Maurício Reinert do Nascimento. Ele é professor associado do Departamento de Administração da Universidade de Maringá, atuando no programa de pós-graduação em administração, no mestrado e também no doutorado. O professor Maurício possui doutorado em administração em empresas pela Fundação Getúlio Vargas, sendo que foi realizado o doutorado sanduíche na Universidade de Michigan, mestrado em administração pela Universidade Federal do Paraná e graduação em administração pela Faculdade Católica de Administração e Economia. O professor Maurício tem experiência na área de administração e sociologia, com ênfase em teoria das organizações e sociologia econômica e dos mercados, pesquisando principalmente os seguintes temas: moral e mercados, redes sociais e relacionamentos interorganizacionais, inovação e teoria institucional. Professor Maurício, que bom que o senhor está conosco. Seja bem-vindo ao ENFM, ao nosso programa. Bom dia, professor Maurício. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Gisele. Muito obrigado por me convidarem, a participar disso, divulgar um pouco do nosso trabalho. Muito bom, muito bom. E conosco também, minha parceira de programas e de lives, a coordenadora deste programa, professora doutora Gisele Mendes de Carvalho, ela é diretora do CSA, o Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UEM. Professora Gisele, bom dia, bem-vinda a mais um programa, parabéns pela segunda temporada e, já por gentileza, faça as honras da casa e uma pergunta para o professor Maurício. Obrigado, Gisele, bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia aos ouvintes da Rádio UEM-FM e, muito especialmente, bom dia a toda a equipe da Rádio UEM-FM que torna possível a divulgação desse programa nosso, que é o Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania, projeto de extensão da UEM. Então, queria cumprimentar nosso convidado de hoje, que é o professor Dr. Maurício Reinert, do Departamento de Administração e também do Programa de Pós-Graduação em Administração da UEM, que trata de um tema super atual, não é, Marcelo e ouvintes, como é a resiliência em tempos de pandemia da Covid-19. Então, o professor Maurício desenvolveu uma pesquisa muito importante com pesquisadores do próprio programa de pós-graduação em administração e também pesquisadores internacionais. Professor Maurício, a primeira pergunta que a gente tem para o senhor, A resiliência, segundo o dicionário, significa uma propriedade dos materiais que é a elasticidade, a capacidade de recuperação, de voltar à própria forma depois de sofrer algum impacto, Esse conceito de resiliência refere-se também à capacidade do indivíduo de enfrentar as adversidades, de manter uma habilidade adaptativa, de ser transformado por elas, recuperar-se ou conseguir superá-las na pandemia. E, nesse específico contexto da pandemia, a nossa resiliência está sendo testada, professor Maurício? Como ela está sendo testada? Com certeza, é um momento em que a resiliência está sendo testada.
E junto com, na verdade, com resiliência, né, um outro conceito que para nós é importante e que a gente trabalha também nesse artigo é a questão da saúde mental, né? Eles são dois conceitos que ganharam muita importância, ganharam relevância, né? Eles sempre foram importantes, mas eles ganharam relevância nessa pandemia, né? Até por todos os aspectos vinculados, né, a essa pandemia, e no caso brasileiro, né, você teve uma série, um número de próximo de 600 mil mortes, né, é algo que é impactante para um país, né? Então, com certeza, é uma prova, né, e é um momento também da gente aprender mais e conhecer mais sobre esses conceitos, tanto de resiliência quanto de saúde mental, né? Muito bem, muito bem. Professor, o senhor participou de um grupo de pesquisa que trata de angústia e resiliência em dias de Covid-19. Inclusive, senhoras e senhores que nos acompanham, é um estudo internacional. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa pesquisa. Qual foi o objetivo dessa pesquisa, professor? E como é que essa pesquisa foi realizada? Brasil, Israel, Filipinas. Como é que se deu essa conexão, por gentileza? Certo. Eu vou contar um pouquinho, porque resiliência não é bem a minha área de estudo, né? É muito mais ligado à psicologia. E como é que eu fui parar, né, nessa pesquisa? Na verdade, apesar da resiliência não ser a minha foco de pesquisa, né, mas é algo que na minha vida pessoal e em parte da minha vida profissional também tá relacionado. Eu, além de professor na UEM, eu atuo num projeto de extensão junto com o Departamento de Educação Física, dando aulas de Aikido. Eu sou um praticante de Aikido já há mais de 20 anos, né? Aikido é uma arte marcial japonesa e que a gente trabalha muito o conceito de resiliência, não exatamente resiliência, né? Mas se manter vivo na batalha, né? Se manter vivo na luta do dia a dia e você cair, levantar e se relacionar com os outros, né? Em momentos de conflito e tudo mais. Então, sempre foi um tema que me interessou. E aí, em 2019, eu fui participar de uma... eu levei 15 alunos da Universidade Estadual de Maringá para participar de uma semana internacional da Universidade Osnabrück, na Alemanha, né? E lá eu conheci o professor Shaul. O professor Shaul Kini é da Universidade, do College Tel Hai, de Israel, e ele trabalha com resiliência. E nós trocamos muitas conversas, né, em jantares, a gente bateu muito papo. E aí, em 2020, né, com o advento da pandemia, eu estava buscando, quer dizer, o que eu poderia fazer, quer dizer, como que eu poderia ajudar em alguma coisa que pudesse trazer um conhecimento, trazer algo que a minha área, né, o meu conhecimento, a minha formação pudesse ajudar na pandemia. Eu não sou médico, eu não sou pesquisador na área de vacinas, etc., mas eu queria poder ajudar com alguma coisa. Foi quando eu vi na ResearchGate, que é uma rede de pesquisadores, né, o professor Shaul convidando pessoas que estivessem interessadas a participar desse grupo internacional, e aí eu me coloquei à disposição, né? Então, e daí nós, no contato com o professor Shaul, eu conheci a professora Brúria, que é da Universidade de Tel Aviv, e o professor Aruta, que é da La Salle University de Manila, né? E nós trabalhamos essa pesquisa, né? Para compor o grupo aqui no Brasil, eu convidei a professora Fabiane Cortes Verdu e o professor Juliano Domingues da Silva, que também são do Departamento de Administração, aí também estavam interessados. Então, nós começamos, né, a partir daí, passa pelo processo de, primeiro, né, pedir a autorização do Conselho de Ética em Pesquisa, né, e depois nós passamos o questionário, foi um questionário coletado digitalmente, né, então pela internet. Nós tivemos mais de 500 respostas no Brasil inteiro, né, e aí, a partir daí, né, se constituiu esse grupo e nós começamos as discussões
e os resultados, né? E discutindo esses resultados, e apresentando esses resultados, e que agora foi publicado num periódico internacional. E esse esforço também, ele está gerando um grupo internacional, né, coordenado pela professora Brúria, que se chama Multinational Resilience and Wellbeing Center, né? Nós estamos agora começando as tratativas de esse grupo internacional, com participação de os 5 continentes já, instituições de ensino, para trabalhar mais essas pesquisas, né? Então, basicamente, começou por aí, né? Essa relação de pesquisa dentro desse projeto, né? Muito legal, Maurício, bem espontânea, né? A rede que foi se formando com esses países que têm uma cultura tão diferente, mas no final experimentam essa mesma sensação da qual a gente está falando. Existem 3 tipos de resiliência, você coloca na sua pesquisa, né? Individual, comunitária, nacional. Fala um pouco para nós sobre essa distinção, professor Maurício. Então, e aí o que me chamou mais atenção também, né, na pesquisa, e que daí começou a entrar um pouco para a minha área, né, é que a preocupação com resiliência não é só uma preocupação individual psicológica, né? Então, ela nasce principalmente na área de psicologia, né? Nesse grupo nós temos vários psicólogos trabalhando, né? E dando ênfase na resiliência individual, mas a resiliência também não é só individual, até porque a gente não fala só de uma situação onde o indivíduo está passando pela adversidade, né? Isso é um aspecto de resiliência individual. Mas nós temos situações, por exemplo, né, no caso de Brumadinho, por exemplo, quando você teve o rompimento da barragem, né, você tem uma adversidade que não é individual, ela é coletiva, é de um grupo de pessoas, né? E aí não é só a resiliência individual, porque não é só a preocupação com o indivíduo, isolado, mas é com todo o grupo que vai estar ali, a comunidade no entorno é que vai estar passando por essa adversidade e que ela precisa manter a sua capacidade de sobrevivência, não só do indivíduo, mas como comunidade, né? E o caso de uma guerra, por exemplo, ou o caso da pandemia nesse nosso momento, em que a adversidade ela não é simplesmente localizada, né? Não é nem do indivíduo nem da comunidade, mas ela atinge o país inteiro, né? E o país inteiro precisa tomar medidas e caminhar dentro dessa pandemia, né? Então, aí sai do âmbito do indivíduo, né? E passa para o âmbito social. E aí é onde me interessa mais. E, inclusive, quer dizer, um dos pontos que nós estamos discutindo, principalmente, e é mais do meu interesse, é o processo das questões econômicas ligadas ou vinculadas à questão da pandemia, né? Então, por exemplo, a resiliência nacional ela vai estar ligada também à capacidade que as instituições nacionais têm de trabalhar questões econômicas, questões de saúde e tudo mais, dentro dessa crise que está acontecendo, né? E aí, o Israel tem já uma longa pesquisa nisso, porque Israel é um país que vive numa situação de guerra e de crise já há muito tempo, né? E para eles é muito importante conhecer e entender, porque, assim, quando você passa por uma crise, supera e continua a tua vida normal, é uma coisa. O problema é quando essa adversidade se prolonga, né, e é o caso de Israel, né, você precisa encontrar mecanismos de trabalhar o manter a tua vida, né? Por exemplo, são coisas que eu nunca tinha pensado e começo a refletir. Se a gente for pensar uma Segunda Guerra Mundial, um país da Europa que passou 4, 5 anos no meio de uma guerra, como é que as pessoas vivem o seu dia a dia, né? Como é que isso acontece, né? E é isso que a resiliência, né, a pesquisa com resiliência tenta entender. E, no nosso caso, a relação que a gente faz de resiliência com saúde mental, né? Então, a saúde mental, quer dizer, o sentimento de angústia, né, depressão e tudo, tem relações não só com a resiliência individual, mas também com a questão da comunidade e a questão nacional, né? Então, aspectos sociais também estão relacionados com a saúde mental, né? E isso é o que nos interessa mais, né? E uma coisa importante, quer dizer, porque esses 3 países, primeiro, tem um interesse, né, desses 3 países, então,
digamos assim, a cooperação foi orgânica, né? Então, esses 3 países se interessaram, né? Esses 3 grupos de pesquisadores se interessaram em participar dessa pesquisa. Além disso, tem algumas características que são interessantes na análise de países que têm situações muito próximas e situações muito diferentes, né? Então, são 3 países que têm governos mais conservadores e de direita, né? Com o Jair Bolsonaro, com o Duterte e com o Netanyahu, né? Israel e Brasil vivem por crises políticas, passam por crises políticas, né? Se você acompanha Israel, você está tendo aí 3 ou 4 eleições nos últimos 2 anos, né? Então, ao mesmo tempo, eles têm algumas diferenças. Israel já é um país considerado desenvolvido, enquanto Filipinas e Brasil são países em desenvolvimento. Então, todos esses aspectos podiam ajudar a pesquisa, trazer elementos que pudessem ressaltar diferenças e semelhanças, e essas semelhanças e diferenças poderem melhorar essa análise que a gente estava fazendo, né? Legal, professor. A pesquisa trata de 2 indicadores, principalmente, os sintomas de angústia, o senso de perigo, e fala também desse sentimento de bem-estar, né, maior ou menor nesses 3 países. Comenta um pouco para nós, professor Maurício. Então, a nossa análise, né, principal eram esses indicadores, né? Então, resiliência individual, resiliência comunitária, resiliência nacional, bem-estar, senso de perigo e sintomas de angústia, né? Assim, alguns resultados que eu acho que são importantes e interessantes ressaltar, né? Em termos de resiliência individual, você tem resultados muito parecidos entre Brasil e Israel, um pouquinho maior, uma resiliência individual um pouquinho maior nas Filipinas. Resiliência comunitária, o resultado Brasil e Filipinas um pouquinho maior, Israel um pouquinho mais baixo em resiliência comunitária. E já em resiliência nacional, que aí é a grande diferença, o Brasil muito abaixo de Israel e Filipinas. Nossa. Assim, mas valores muito diferentes mesmo, que refletem muito a situação que a gente está vivendo nesse momento, né? Há uma situação de polarização política, crises institucionais e tudo mais. E essa coleta foi feita em maio e junho do ano passado, né? Então ele pegou o pico da primeira onda da Covid, né? E aí, os valores de bem-estar, né, sintomas de angústia, o Brasil como o mais alto, né, seguido por Filipinas e Israel. Senso de perigo, aí Filipinas mais alto, seguido por Brasil e depois Israel. E o bem-estar mais alto em Israel, seguido por Filipinas e Brasil, né? Então, esses são, né, os resultados que a gente tem. Que sim, ressaltar, né, o Brasil com maior sintoma de angústia e a menor resiliência nacional, né? Nossa, impressionante. Muito bom, nós estamos apresentando pela UEM-FM, Facebook e YouTube o programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania, ao vivo na UEM-FM, sempre às sextas-feiras às 10 horas. Hoje o nosso tema, resiliência em tempos de Covid-19. O nosso pesquisador convidado é o professor doutor Maurício Reinert do Nascimento, ele é docente do Departamento de Administração e do Programa de Pós-Graduação em Administração da UEM. Professor Maurício, eu estive lendo o material da pesquisa e lá o material, a pesquisa, nos oferece 3 resultados com implicações importantes e diretas para as políticas de saúde durante a pandemia e outras formas de adversidade. Eu até, resumidamente, tomei a liberdade de citar aqui os 3 pontos. Primeiro, percepção das pessoas sobre a capacidade da comunidade local e da sociedade em geral e instituições contribuírem significativamente para proteger as pessoas de sofrimento psicológico. Esse é um. O 2, as mulheres e pessoas mais jovens são mais propensas a sofrimento psicológico em tempos de adversidade. E a 3, as pessoas enfrentam dificuldades financeiras devido à pandemia, experimentam maior sofrimento psicológico. Eu gostaria que o senhor nos falasse, para quem nos ouve e para quem nos vê, sobre essas observações importantes, esses 3 pontos, no que diz respeito a isso refletir no futuro das nossas políticas públicas, de saúde principalmente, professor Maurício. Então, eu acho que são alguns pontos que não são assim achados que seriam
contraintuitivos ou coisas muito distantes do que as pesquisas vêm trazendo, mas eu acho que são coisas importantes, principalmente em termos de reforçar alguns aspectos e que dão mais fundamento, né, até para algumas tomadas de decisão de políticas públicas. Então, o primeiro ponto é a questão da comunidade e a questão nacional, né, social, como uma influência na saúde mental, né? Muitas vezes nós pensamos a saúde mental como uma questão só individual, né? E não é. Então, os resultados que a gente traz indicam, né, que as questões sociais, o apoio, a comunidade estando envolvida principalmente nessas situações maiores, de uma diversidade maior, que atinge um grupo de pessoas maior, é importante, né? Então, a construção desses laços da comunidade, a construção, a atuação do poder local e também o fortalecimento das instituições, no nosso caso, instituições democráticas, né, em que possam ser confiáveis, é muito relevante, né? É muito relevante para ajudar na saúde mental. Então, tem um impacto na vida das pessoas que é mais do que simplesmente de fazer o dia a dia ou, né, da coisa prática, mas sim na saúde mental também. Então, isso é fundamental ter isso funcionando, né? Um segundo aspecto, né, no momento que nós trazemos ou conseguimos identificar alguns públicos mais vulneráveis, né, de novo, a política pública acaba sendo muito importante, né? Principalmente num país que tem demonstrado, por exemplo, né, que muitas mulheres são as líderes de família, né? Então, na verdade, o Brasil tem uma grande parte de as mulheres liderando as famílias, né? Então, o trabalho junto a essas mulheres tem que ser muito importante né, valorizar e dar suporte a essas mulheres. Por quê? Porque no momento de adversidade, se esse público é um público que acaba sofrendo mais, é o público que precisa de mais suporte, né? Então, é fundamental esse trabalho, né, com esse público. E com os jovens também, né? E aí, é um ponto que é importante, né? Se a gente está falando em dar suporte, é mais do que simplesmente um discurso. Né? Muito se falou, por exemplo, da volta. Não, nós precisamos. Os jovens estão sofrendo, nós precisamos. Né, a volta às aulas ou alguma coisa assim. Mas não é só isso, quer dizer, você pode dar um suporte, mesmo que não seja a volta às aulas presenciais, né? Então assim, as políticas públicas têm que ser voltadas para essas pessoas que vão sofrer mais. E você dando esse suporte, você ajuda na saúde mental e, com isso, lógico, o dia a dia, as pessoas viverem melhor no seu dia a dia e traz um resultado para a comunidade também. E, por fim, que está vinculado com isso também, quer dizer, a gente não tira isso, a questão das dificuldades financeiras, né? Quer dizer, as pessoas... E isso estava claro, quer dizer, nós precisamos dar esse suporte financeiro durante esse período de diversidade é fundamental. Né? As pessoas não estão sem trabalho porque não querem trabalhar. As pessoas estão sem trabalho porque você está num momento de pandemia em que, para você poder fazer com que a saúde das pessoas se mantenha, que as pessoas possam sobreviver, né? Você precisa ter algumas ações que acabam, em certo sentido, agravando situações econômicas, e daí é o momento que o Estado precisa dar esse suporte, né? E a comunidade precisa dar esse suporte. E isso vai ser um benefício para todo mundo. Por quê? Porque melhorando a saúde mental das pessoas, você consegue fazer com que elas passem por esse processo de adversidade com menos estragos no longo prazo. Quer dizer, você consegue um processo de retomada à normalidade muito mais rápido, né? Então, eu acho que esses são alguns resultados que a gente traz e que eu considero, apesar de não serem
tão contraintuitivos, ou coisas tão diferentes, mas que eles reforçam fundamentos importantes de políticas públicas no momento dessa pandemia, né? Extremamente necessárias, muito bom, muito bem pontuado, professor Maurício. Só para a gente ter uma ideia, já já a gente vai falar de uma outra pesquisa também, mas os resultados desse estudo, dessa pesquisa, eles já estão publicados, estão disponíveis onde, para quem nos ouve e nos vê e queira ter acesso a essas informações, professor? Então, ele foi publicado, né, o primeiro artigo dessa pesquisa foi publicado numa revista internacional que se chama Cross Cultural Research, que pode ser, né, é fácil de achar no Google Scholar, talvez o melhor, né, simplesmente colocando o nome da revista, né, Cross Cultural Research, e o meu nome, por exemplo, vai achar lá o segundo item, e daí lá a gente conseguiu fazer essa publicação seja né? Peraí. Não. Ok. A gente conseguiu deixar essa publicação como acesso livre, né? A partir de um acordo que Israel tem com a editora, caiu bastante o valor para que a gente conseguisse fazer o acesso livre. Então, o acesso é aberto, né? Então, qualquer um pode baixar o artigo. E o artigo se chama Distress and Resilience in Days of COVID-19, né? COVID-19. Então, está acesso professor. aberto. Legal. Tem também uma outra pesquisa, né? Tem muitos estudantes nos ouvindo, que o senhor coordena, que é chamada Resiliência de Estudantes Universitários em Tempos de COVID-19. Essa pesquisa teve os dados coletados em instituições de ensino superior em todo o Brasil. Então, foram só os alunos pesquisados, também os profissionais da educação, de quais cursos, quais os objetivos dessa pesquisa, professor Maurício? Novamente, o professor Shaul está liderando, né, essa pesquisa. Eles fizeram essa pesquisa em Israel, né, e aí em janeiro ele entrou em contato e falou, olha, nós tivemos resultados muito legais e gostaríamos de saber se vocês não estavam querendo aplicar também esse questionário. Então, nós topamos o desafio, né, e de novo, né, o mesmo processo, passamos no comitê de ética. E aí nós coletamos dados de 70 universidades no Brasil inteiro, 17 estados das 5 regiões, mais de 900 respondentes, né, de todos os cursos de graduação e pós-graduação. Né? E aí nós ainda estamos trabalhando, né, nesses resultados. Nós fizemos um esforço grande também para coletarmos esses dados aqui na UEM. Né? E aí, num esforço também de melhorar, né, o próprio trabalho da UEM, nós passamos para a reitoria e para alguns diretores de centro e pró-reitores os resultados executivos, né, dessa pesquisa, mas essa pesquisa ainda tá em andamento nas análises. Né? Mas, basicamente, o nosso objetivo era compreender a relação entre a resiliência, a saúde mental e o desempenho em aprendizagem remoto, né? Lógico, ele é um desempenho em aprendizagem remota, os resultados são da resposta do questionário. Então, é como o aluno percebe, né, o rendimento dele comparativamente com o que era antes, né, como é que é o rendimento na pandemia, se é muito pior ou muito melhor, né, dentro do aprendizado remoto. Né? Nós coletamos os dados em junho desse ano, né, que foi um dos momentos mais graves da pandemia no Brasil. Né? E aí a análise que a gente fez inicialmente é uma comparação entre a UEM e a IES do Brasil. Basicamente, o que a gente percebeu é que não tem muita diferença. Na maior parte dos indicadores, a UEM está próximo e praticamente igual à média brasileira, né, nas respostas. Né? E, assim, a percepção dos alunos é que o desempenho deles na pandemia é mediano, está na média, né? Numa resposta que eles tinham que dar uma avaliação de 1 a 5, a média foi aproximadamente 3, né? Então, assim, o desempenho não foi tão ruim, né?
E assim, uma das coisas que chamou a atenção é a importância do suporte da universidade, e aí o suporte da universidade, na média, foi em torno de 3,4, então os alunos entenderam que a universidade deu um certo suporte para eles nesse momento de pandemia. Eu acho que isso foi importante, a percepção do aluno sentindo um pouco desse suporte. E aí, uma das questões, numas análises ainda iniciais, e aí é bom eu falar um pouquinho essa distinção, né? Porque a gente está num momento de tanta discussão sobre o que é ciência e o que é científico, o que não é, né? Então, é importante dizer que esse primeiro artigo que nós fizemos com a população em geral, ele já foi publicado, então ele já passou pela análise dos pares, né? Os dados que eu estou passando agora, ele ainda não passou pela análise dos pares, então são todos resultados iniciais que nós temos algumas indicações, mas que eu não posso ainda ser tão incisivo, né? Até porque não passou pela análise dos pares. Eu acho que isso é importante a gente ressaltar, né? Porque a ciência tem sido muito desafiada, mas, na verdade, o nosso trabalho como cientistas é um trabalho muito sério, né? E a gente tem esse cuidado, né? E separar, e eu também tento aqui separar o que são os resultados que a gente está trazendo, do que são, às vezes, opiniões minhas, ou são análises só minhas, que não fazem parte, efetivamente, dos dados da pesquisa. Então, estou tentando trazer um pouco desses dados, né? O que a gente percebeu entre os estudantes é um sintoma de angústia alto, né? Isso mais ou menos reforça o que a gente tinha encontrado na outra pesquisa, em termos de jovens são mais afetados por esse sistema, né? Pela angústia. Então, enquanto a média geral da angústia no Brasil, na outra pesquisa, era de 2,7, entre os estudantes é de 3,5, ou seja, um valor bem mais alto, né? O senso de perigo é mais ou menos igual e o de bem-estar é mais ou menos igual, mas os sintomas de angústia são um pouco mais altos. E foi isso que chamou também a atenção do Shaul quando fez a pesquisa lá e nos convidou para fazer a pesquisa. Em termos de resiliência individual, também os estudantes apresentaram mais resiliência individual mais baixa, e aí, falando, né, como a média da UEM não diferenciou da média nacional, a média de resiliência mais ou menos individual era de 2,1, enquanto na população no Brasil era de 3,48, então dá uma diferença grande. E a percepção quanto à resiliência comunitária, também de estudantes um pouco mais baixo, e a resiliência nacional igual, a mesma média do outro trabalho, né? Então, são alguns resultados preliminares ainda que a gente está trazendo, mas que eu acho que são importantes para a gente dar um pouco de retorno também para a nossa comunidade, né, para a própria UEM, em termos de poder avaliar o próprio trabalho que a UEM está fazendo, né, e para melhorar também esse trabalho, né? E é como, quer dizer, dentro da mesma lógica de buscar trazer conhecimento que possa ajudar no momento dessa pandemia, né? Sim, professor Maurício, tem uma pergunta de uma ouvinte aqui, estudante de Direito. A Tatiana está perguntando se houve maior reprovação dos acadêmicos, se a pesquisa observou a reprovação dos acadêmicos durante a pandemia. Então, nós não analisamos isso, porque essa seria uma medida objetiva que nós teríamos que conseguir com a universidade, não com os acadêmicos. Uma das perguntas que nós fazíamos, e faz parte dessa média de desempenho acadêmico, é se o aluno percebe que ele teria mais chance de reprovar ou ser aprovado nesse período no ensino remoto. As respostas estão dentro desse conjunto, né, da média, porque a gente não avalia uma resposta separada, a gente trabalha como um construto, né, para medir uma visão geral. Digamos assim, a gente está nesse valor de 3, né, que estaria bem no ponto médio. Ou seja, ele não percebe uma chance de reprovação nem muito maior, nem muito menor. Tá? Então, isso é o resultado que a gente tem dos respondentes, né? Mas eu não teria como dizer se houve mais ou menos reprovação.
Mas eu acho, e daí eu vou falar a minha opinião e a minha participação dentro da UEM, de participação em todo esse processo. Quer dizer, houve uma preocupação da universidade, dos professores, dos coordenadores de curso, de trabalhar com os estudantes, com os professores, para dar esse certo apoio. Então, a gente teve diversas reuniões no departamento, na coordenação do curso, para olhar, prestar atenção nos próprios alunos, tomar cuidado com os próprios alunos, né? Porque a gente entendeu que isso afetou as pessoas, nós sentimos isso, né? Na nossa experiência pessoal. Lógico, isso é a minha prática, né? Dando aula online e tudo mais, nós sentimos isso, né? E houve essa preocupação, eu acho. Eu acho que isso, em certo sentido, se refletiu nesses resultados que nós tivemos, né? Sim. A confiança dos estudantes, professor, do ponto de vista institucional, no amparo da instituição para superar essas dificuldades, inclusive através de meios tecnológicos, né? Todo mundo teve que se valer de um computador, de um celular. Como foi a percepção do estudante em relação ao apoio das instituições nesse momento da pandemia? Então, o resultado, né, na média, tanto no Brasil quanto demais instituições, é em torno de 3,4, ou seja, um pouco mais do moderado, ou seja, eles sentiram que existia pelo menos um esforço de dar esse suporte, né? Digamos assim. Então, a gente trabalhou em duas questões ligadas a suporte e a confiança na universidade, né? O resultado da UEM foi 3,4, o resultado das demais IES foi em torno de 3,3 também, né? Não tem diferença de média nacional, mas isso indica, né, que os alunos perceberam um certo esforço de suporte, né? Então, de uma variação de 1 a 5, né? Um valor um pouco maior de 3 do que 3, né? E, assim, alguns pontos que eu acho que eu gostaria de ressaltar, assim, uma das coisas que nós, de novo, identificamos, e daí são resultados preliminares, ainda não passaram por avaliação por pares, né? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado em falar desses resultados, mas, novamente, né, a saúde mental muito impactada pelo suporte que as pessoas receberam, né? E pelas inseguranças financeiras, né? Tanto o suporte da universidade foi muito importante, não só no desempenho acadêmico, mas uma das coisas que a gente percebeu é que o desempenho acadêmico estava vinculado à saúde mental. Então, quanto menor os sintomas de angústia e maior o bem-estar, o desempenho acadêmico foi melhor, tá? E esse resultado mediado, né, influenciado, na verdade, pelo suporte da universidade e pela insegurança financeira, né? E a resiliência também, lógico, a resiliência tem uma influência nisso, né? Mas os resultados que para nós são muito interessantes é isso, é ver que o apoio, né, que a universidade dá teve uma relação com a saúde mental, de manutenção e melhora da saúde mental, né, ou pelo menos um resultado um pouco mais positivo na saúde mental, e também no desempenho, na percepção que os alunos tiveram do seu desempenho, tá? E também a insegurança econômica. Quanto maior a insegurança financeira, econômica, maior a angústia, né? Pior o bem-estar e pior o desempenho econômico. Então, novamente, esse apoio, né, é fundamental para esses alunos, né? Com certeza. Muito bom, nós estamos apresentando o nosso programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania, aqui pela UEM-FM, pelo Facebook da rádio, pelo YouTube também, e é o nosso programa ao vivo, sempre às sextas-feiras, às 10 horas da manhã. É um programa de rádio com imagem. Se você entrar no nosso Facebook, no nosso YouTube, você vai conhecer o professor Maurício Reinhardt do Nascimento, que é o nosso entrevistado e pesquisador, e você vai ver também a nossa coordenadora do projeto, a doutora Gisele Mendes de Carvalho, que também está por aqui conosco. Estamos tratando de resiliência em tempos de Covid-19. Professor Maurício, uma variável que chamou bastante atenção e que apareceu também na pesquisa foi a questão do isolamento de gênero. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso para a gente, por favor.
A questão de gênero, nós, na pesquisa dos estudantes, a gente também, né, usou essa variável para entender se isso tinha alguns aspectos. Nós não testamos essa variável ainda, então não teria como saber ainda se a questão, as mulheres são mais afetadas, né, pela a diversidade da pandemia. Mas uma das coisas que nos chamou a atenção também é que 70% dos estudantes entrevistados consideraram ou estavam em isolamento, né, ou estão ou estavam em isolamento nessa pandemia, né? O que é um número bastante elevado, né? E importante, quer dizer, em certo sentido, foi muitas pessoas, né? E daí vem um pouco a minha percepção do que foi falado na mídia e tal. Muitos culpando os estudantes, né? Porque os estudantes estavam saindo para as festas né? E, na verdade, muitos deles, né, 70%, falaram que estavam em isolamento, né, se mantiveram em isolamento ou estavam em isolamento no momento que responderam à pesquisa. Né? Isso é um resultado bastante relevante e importante. Né? Ou seja, as pessoas se conscientizaram, né, os estudantes se conscientizaram da gravidade da situação e fizeram esse esforço. Eu acho que isso é importante, é relevante, né, um dos dados relevantes. Sim. Professor Maurício, esses dados dessa pesquisa específica com os estudantes já foram divulgados? Se não, quando serão? Onde serão? Quais os principais resultados? Certo. Não, nós estamos trabalhando, né, nas análises, fechando as análises. Os resultados, até por causa de questões de ética na pesquisa, né? Eles são todos agregados, então nós não vamos separar esses resultados por universidade, nós só separamos nesse relatório executivo da UEM para entregar esse material para a reitoria, né? Para ajudar a administração da UEM até a fundamentar melhor suas próprias decisões, mas eles não vão sair desagregados por universidade, nada disso, né? A gente vai trabalhar nesses dados agregados e nós estamos agora no momento de publicação, né? Nessa pesquisa sobre resiliência dos estudantes, nós ampliamos um pouco a equipe. A professora Cláudia Sato, da Universidade Federal de Roraima, está trabalhando com a gente, psicóloga, né? Está trabalhando com a gente. E a minha aluna de doutorado, a Letícia Veríssimo, também está trabalhando com a gente. E nós estamos trabalhando agora para a publicação disso. Né? Ainda não temos nenhuma previsão, né? Porque a gente não sabe as pesquisas, as pessoas não entendem muitas vezes o processo, né, da pesquisa acadêmica e de como a publicação é um trabalho demorado, né, de vai e volta e discute, porque os nossos trabalhos são avaliados antes de serem publicados, né? Então você tem especialistas que vão criticar, discutir uma série de coisas, a gente tem que refazer e tudo mais, né? Então não é tão simples assim, né? Então nós estamos nesse processo agora, né? Muito bom, professor. Aguardamos então essa publicação ansiosamente. Muito bem, eu queria saber do professor só a questão da publicação. Professor, o senhor falou da previsão de publicação da pesquisa, e eu gostaria de saber, assim, a partir do momento da publicação desse estudo consolidado, muito bem, de que forma esses resultados implicariam aqui para a Universidade Estadual de Maringá? Para o nosso canteiro, por favor. Assim, eu acho que ajudam a fundamentar decisões importantes da universidade de dar suporte aos estudantes, por exemplo. E valorizar aquelas pessoas que defendem esse suporte aos estudantes. Né? Muitas pessoas acham que estudar numa universidade pública é um privilégio, né? E todas as pessoas que estão na universidade pública são privilegiadas, então por que você vai dar suporte a essas pessoas? Né? E, na verdade, não é só a universidade pública, né? A gente está falando aqui de universidades privadas também, nessas 70 universidades entraram públicas e privadas também, mas mesmo na universidade pública, o suporte aos estudantes é fundamental para que eles possam ter um melhor desempenho. Tá? Então, e aí fazendo
né, dentro dos resultados que a gente está conseguindo enxergar, né, apesar das características individuais, né, a resiliência individual ser um aspecto importante, mas ele não é o único. Quer dizer, eu dando suporte, fazendo o meu papel como universidade, ajudando o meu estudante, né, eu consigo melhorar não só a saúde mental, mas o desempenho desse meu estudante. Quer dizer, eu consigo melhores resultados com esse estudante, né? E isso é fundamental para a universidade. Eu acho que isso dá suporte para essas ações de ajuda ao estudante nesse momento, né? Lógico, a universidade não tem como resolver o problema, por exemplo, do suporte financeiro, da insegurança financeira, mas aí né, os entes públicos podem, né, se preocupar com isso também, né, sabendo que os estudantes são um público vulnerável, né, como que a gente pode ajudar ou trabalhar com os estudantes para que a insegurança financeira seja menor. Né? E aí é parte né, dos entes públicos, prefeitura municipal, governo de estado, governo federal, né? E isso não é em benefício individual dessas pessoas, mas em benefício público e social. Você tendo uma melhor formação e uma melhor saúde mental desses indivíduos, você tem um melhor resultado e uma possibilidade de retomada muito mais rápida. Né? Eu acho que esses são pontos que a pesquisa está mostrando e que podem fundamentar a grande parte das decisões que nós tomamos dentro da universidade, né? Porque a universidade tem uma responsabilidade importante com os seus estudantes, né? Os estudantes não são só pessoas que passam pela universidade e vão embora, né? Os americanos falam da alma mater, né? Ou seja, a universidade constrói a alma, o espírito desse estudante, né? E esse espírito, essa construção, o estudante vai levar para o resto da vida, né? E isso é fundamental que a universidade possa participar disso, né? Verdade. Muito bom, professor Maurício. A professora Gisele, que comanda o nosso programa, já está falando que você tem que liberar o professor, ele tem compromisso. Tá bom, Gisele, vou liberar. Professor, para encerrar, nós estamos falando aqui de resiliência. No começo, na primeira participação da professora Gisele, ela tomou o cuidado e o carinho e o capricho de pesquisar popularmente o que seria resiliência. Aí ela falou em elasticidade, capacidade de recuperação, capacidade do indivíduo de enfrentar adversidades. Aí, para encerrar, eu quero fazer uma pergunta assim, muito pessoal. Resiliência para o ser humano tem limite? Qualquer um pode se tornar resiliente? Dá a fórmula agora, professor. Bom seria se tivesse fórmula para todas as coisas, né? Então, assim, eu acho que a resposta é um pouco mais complexa, mas eu vou tentar aproveitar esse tempo para falar um pouco disso, né? O limite da resiliência está no próprio conceito de resiliência, como a professora Gisele falou mesmo, né? Ele vem da física, e justamente a resiliência é o quanto que um material consegue ser deformado, qual é o limite dele, e ele retornar à forma dele anterior. Né? Então, existe um limite da resiliência. Né? E o limite daí, quando a gente fala de resiliência individual, ele é de cada um. Tá? Eu deixaria para os psicólogos, eu não sou psicólogo, para poder dizer, né, o que pode ser feito para melhorar a resiliência individual. Né? Eu acho que tem muitas pesquisas nessa área, muitos trabalhos nessa área, e talvez essa não é a minha maior preocupação. Né? A minha maior preocupação está com a questão da resiliência comunitária e resiliência nacional, e daí eu acho que o que nós podemos fazer é construir instituições sólidas, construir relacionamentos com a comunidade, construir que deem apoio para as pessoas, e isso melhora, com certeza, a resiliência. Um dos aspectos que eu acho que são importantes, quer dizer, é entender a importância e não olhar para a resiliência como se fosse criar um estereótipo de que nós precisamos de pessoas resilientes e, com isso, nós resolvemos o problema da saúde mental. O que o nosso trabalho mostrou é que a saúde mental está muito vinculada ao apoio, ao suporte. Né? Trabalhar com a saúde mental, né, significa acolhimento, significa respeito com as pessoas, né? E entender os momentos difíceis e as dificuldades que cada pessoa passa. Né? E esse apoio, né, ele digamos assim, ele
trabalha junto com a resiliência para melhorar a vida das pessoas. Né? Eu acho que esse é um ponto fundamental que a gente está falando. Então, o suporte, o acolhimento, a compreensão dos sintomas de angústia, das dificuldades com que as pessoas passam, isso pode melhorar essa situação da resiliência. E não transformar a resiliência foi uma discussão que aconteceu muito forte, né, nas Olimpíadas, quando a Simone Biles, né, resolveu, em benefício da saúde mental dela, falar, olha, eu não vou competir. Né? E muitas pessoas poderiam usar o conceito de resiliência e dizer, não, ela não é resiliente, ela não... Né? E fizeram isso, inclusive chamaram ela, né, de covarde, de alguém que... E, na verdade, ser resiliente é conhecer, inclusive, os limites mentais e do seu corpo. Né? Você pode perguntar para qualquer educador físico e ele vai dizer, se você não conhece os limites do seu corpo, você vai chegar uma hora que teu corpo quebra. E aí você não tem mais conserto, você não tem mais volta. E a saúde mental também é isso. Né? Então, a resiliência, mais do que transformar pessoas em serem mais resilientes, é entender que as pessoas têm os seus limites e as pessoas devem conhecer os seus limites e a gente entender, ter compreensão e dar suporte quando esses limites estão chegando. Né? E ao mesmo tempo, quer dizer, ao dar suporte, ao conhecer os limites, eu consigo me manter como indivíduo, como ser humano, como pessoa. Né? E isso que é o mais importante, eu acho. Né? Então, não é usar a resiliência como um estereótipo de que temos que ser forte, temos que resistir a tudo, mas é saber que a resiliência traz essa noção de que todos temos limites, né? E que nós precisamos conhecer esses limites, e não é você tentar expandir, aumentar a capacidade que você tem de aguentar esse limite, mas é você entender que esse teu limite, você vai precisar muitas vezes de ajuda, né? E a gente quebrar essa barreira de que a gente tem que ser forte, não pede ajuda para ninguém. Ajudar, pedir ajuda é uma parte importante para a gente se manter quanto ser humano, isso é fundamental, né? E eu acho que o que essa pesquisa está tentando trazer são alguns desses aspectos, né? E quando a gente fala de resiliência nacional, a mesma coisa. Não é falar resiliência nacional, não é nacionalismo, não é um patriotismo chulo, né, que muitas pessoas usam, mas é a construção de instituições fortes e de identidade nacional que ajude o país a se desenvolver e a crescer mesmo no meio das adversidades. Né? E para isso nós precisamos construir instituições fortes que vão para além dessa questão de eu estou de um lado, você está do outro, a gente não se conversa. O Brasil é um país de diversidade, ele precisa aprender que essa diversidade é uma força e usar essa diversidade na construção disso. Né? Muito bom, excelente, muito bom. Pois não, professor. Não, e nós temos esses desafios. Daí eu só queria... hoje eu estava assistindo uma entrevista com o padre Júlio Lancelotti, né? E ele falou uma coisa nessa entrevista que tem muito a ver com a resiliência. Então ele fala assim, não luto para vencer. Eu sempre só perdi, mas eu luto para ser fiel até o fim. Eu acho que isso é um exemplo de resiliência, né? Entender seus limites, lutar. Ou seja, então nós não podemos deixar de lutar, é isso? É isso. E ajudar os outros a lutarem com a gente. O senhor viu o meu roteiro ou não? A professora Gisele passou meu roteiro para o senhor, porque eu vou mostrar aqui, para quem nos está vindo, olha só o que eu deixei preparado. Para finalizar, vou deixar uma canção de Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, o nosso poeta Gonzaguinha. E vamos à luta. Olha isso. Se nós tivéssemos combinado, não teria dado tão certo, hein, professor? É verdade, Marcelo. É verdade. Muito bem, eu quero agradecer muito a honra de receber, de aprender, de trazer informações, esclarecimentos, falar dessas pesquisas interessantíssimas para todos nós nesses tempos de pandemia da Covid-19, do professor doutor Maurício Reinert do Nascimento. O nome dele é alemão e eu acertei na última vez que eu falei, então eu vou repetir. Reinert do Nascimento. Ele é docente do Departamento de Administração da UEM, é pesquisador e também é professor do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em Administração da UEM, no mestrado e no doutorado. Professor Maurício, que honra recebê-lo aqui conosco nessa manhã de sexta-feira na UEM FM. O senhor é sempre bem-vindo. E vamos combinar aqui
porque quem manda no programa é a professora Gisele. Mas eu vou combinar com o senhor. Saindo o resultado dessa outra pesquisa, a publicação, a gente volta para contar aqui. Tá combinado? Combinado, perfeito. Eu que agradeço a Gisele, ao Marcelo e a UEM, a Rádio UEM, por essa oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho. Muito obrigado. Eu agradeço também a parceria no programa, nas lives da coordenadora do nosso programa, idealizadora, professora doutora Gisele Mendes de Carvalho. Ela é diretora do CSA, que é o nosso Centro de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Maringá. Gisele, obrigado mais uma vez. Parabéns pelo convidado, pela pauta relevante, como sempre. Bom final de semana e sexta-feira a gente tem encontro marcado de novo, tá bom? Verdade, vamos falar de economia da saúde na semana que vem com a professora Cássia Kelly Favoreto, do Departamento de Economia. Queria agradecer demais ao professor Maurício Reinert, mostrar, né, através desse, não só desse programa de hoje, mas de todos os programas, não é, Marcelo e ouvintes, como é importante a pesquisa na UEM, né, e o seu reflexo para o dia a dia da população, para os problemas, para as realidades que nós temos que enfrentar aí no nosso dia a dia, que é justamente a razão de ser do nosso programa. Esse programa de hoje ficou, assim, bastante paradigmático nesse sentido, por isso agradeço demais ao professor Maurício Reinert, a você, a equipe toda da UEM-FM, e parabenizo ao professor pelas suas pesquisas. Muito obrigada. Muito bem. O programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania, vem ouvindo a população no seu dia a dia, vai ao ar, você sabe, sextas-feiras, 10 horas da manhã. Reapresentação. Perdeu o programa? Tá lá no Facebook, tá lá no nosso YouTube, mas também tem reapresentação aqui. Você acompanha pela UEM-FM, segunda-feira, 8 da noite, um horário nobre para você. Você pode nos seguir nas redes sociais, participar conosco, dar suas sugestões sobre temas que você gostaria de ouvir e que entrevistado você gostaria que nós trouxéssemos aqui, e a professora Gisele vai convidar com certeza. Eu sou Marcelo Henrique Gaudioli, quem me vê, estou no estúdio 2 da UEM-FM, no estúdio 1 está o Everton Vieira na nossa mesa de áudio, nas redes sociais, a nossa acadêmica de Direito da Universidade Estadual de Maringá, a Mislaine Souza, na UEM TV o Ronaldo Vanzo, a divulgação institucional, o André Scarati e a jornalista Camila Cantoia. Na Secretaria da ASC, aqui comigo a Lúcia Bianchi Costa e a assessoria de comunicação do Elias Gomes de Paula. Não se esqueça, nós ainda estamos em pandemia, então distanciamento, higienização das mãos, álcool gel nos nossos departamentos, nós temos o álcool gel e, claro, a nossa peça que já virou obrigatória, que é a máscara, a nossa é da Universidade Estadual de Maringá, a UEM faz parte da sua vida, hoje eu estou de azul, que está combinando com o tom da minha gravata, sugestão da minha personal style, tá bom? Tá aí o recado, e para encerrar, como eu combinei com o professor e nós nem tínhamos combinado, nem com a Gisele, o poeta Gonzaguinha, sexta-feira, nesses tempos de dificuldade, de pandemia, vamos à luta! Tchau, pessoal, bom fim de semana, cuidem-se bem!